Vamos lá, tá gravando. Então, como que você... Vamos lá, gente. Vou retomar aqui. Como que funciona isso? Como que a gente consegue passar isso para a criança? A gente pode começar ensinando ela a agradecer. Mas não aquela coisa de obrigada, igual a gente ensina, geralmente a gente ensina as crianças, né? Mas ela olhar mesmo as pequenas coisas da vida. E você vai ver como a criança aprende tão rápido que você vai se surpreender as coisas que a criança agradece, que pra gente, né, como a gente já não aprendeu isso desde pequeno, às vezes parece ser uma coisa tão pequena, né, uma bobagem, mas pra criança vai representar muita coisa. Então, vocês vão ensinar a criança a olhar a vida desse outro modo. Então, o que aconteceu de bom na escola? O que você vai agradecer? Às vezes, criança vai agradecer porque um coleguinha emprestou o lápis, porque a professora fez alguma coisa, né, que a criança achou boa. Então, você pode fazer isso antes da criança dormir. Pode pegar, tem essas pedrinhas que são cristais, ou um brinquedo que a criança goste muito. E aí, antes de dormir, aquela coisa mais importante que aconteceu, que deixou a criança mais feliz, com um sentimento mais de gratidão ainda, você vai pedir para a criança segurar. Os objetos, eles ficam com energia, tanto energia positiva quanto energia negativa. Então, a criança já vai ter um objeto e esse objeto lá depois ela vai levar para a vida, com certeza, que vai estar tudo, como tiver toda a energia boa, tudo que já aconteceu ao longo dela de agradecer, de sentimentos bons, vão estar acumuladas ali naquele objeto, seja um brinquedo, seja uma pedrinha, seja o que for. Então, se eu tivesse um filho, uma criança em casa, eu começaria ensinando a agradecer. Porque quando a gente agradece, automaticamente a gente já está nos condicionando a ver o melhor da vida. Então, se a gente para e senta e a gente vai observando, a gente vai ver quantas coisas boas que a gente tem para agradecer que às vezes a gente não faz, a gente não tem o hábito de agradecer. Então, eu começaria dessa forma se eu tivesse uma criança em casa ou se eu tivesse filho. Seria ensinar desde pequeno a agradecer, mas não só falar obrigado quando a pessoa faz um favor, mas a gratidão nesse sentido que a gente está trabalhando aqui, uma coisa mais profunda mesmo, né? E aí eu compartilhei e achei interessante compartilhar aqui com vocês também. Então contem aqui pra mim, amanhã vai ter uma live extra, se vocês preferem que a gente continue lendo o livro ou se vocês preferem um atendimento comparado, tá? Então vamos continuar aqui, capítulo 15. O homem que avança na vida. O que foi dito no último capítulo aplica-se tanto ao profissional quanto ao salariado e ao comerciante. Não importa o que você seja, médico, professor ou sacerdote. Se for capaz de proporcionar aos outros aumento ou crescimento de vida e fazer com que eles tomem conhecimento desse fato, eles serão atraídos em sua direção e você ficará rico. O médico que tem a imagem mental de si mesmo como um grande, bem-sucedido restaurador da saúde e que trabalha para a realização completa dessa imagem com fé e propósito, como descrito nos capítulos anteriores, entrará em contato tão íntimo com a fonte da vida que seu sucesso será fenomenal. Será procurado por uma multidão de pacientes. Ninguém tem maior oportunidade de seguir os ensinamentos deste livro do que o praticante da medicina. Não importa a escola que pertence, pois o princípio de curar é comum a todas elas e pode ser alcançado por todas, sem distinção. O homem avançado na medicina, que mantém a imagem clara de si mesmo como bem-sucedido e que obedece às leis da fé, do propósito e da gratidão, sem dúvida vai curar todos os seus pacientes, não importa os remédios que usar. No campo da religião, o mundo clama por um sacerdote que ensine aos fiéis a verdadeira ciência da vida abundante. Aquele que domina os detalhes da ciência de enriquecer ao lado das ciências aliadas do bem-estar, de ser grande e de conquistar o amor das outras pessoas, e que ensina esses detalhes do púlpito. Púlpito é aquele suporte onde geralmente padre, geralmente pastor ficam, eles ficam em pé, né, com o microfone, onde fica apoiada a Bíblia. Isso chama púlpito. Jamais sentirá falta de uma congregação. Este é o evangelho que o mundo precisa, o evangelho que ensina o aumento da vida.
Os homens que o ouvirão satisfeitos e o apoiarão incondicionalmente quem o leva a eles. O que precisamos agora é de uma demonstração da ciência da vida feita do púlpito. Queremos pregadores que não apenas nos digam como, mas que sejam provas vivas do que pregam. Precisamos do pregador que seja rico, saudável, grande e amado, para nos ensinar a alcançar todos esses bens. E quando ele chegar, encontrará um número enorme de fiéis seguidores. O mesmo se aplica ao professor capaz de inspirar as crianças com a fé e o propósito de avançar na vida. Ele jamais ficará sem emprego, e qualquer professor que possui essa fé e esse propósito pode transmiti-los a seus alunos. E só pode transmiti-los se fizerem parte de sua própria vida e de seu trabalho. O que vale para o professor, o pregador e o médico, vale também para o advogado, o dentista, o corretor de imóveis, o agente de seguros, vale para todos. A ação combinada, mental e pessoal que acabo de descrever é infalível. Todos os homens e todas as mulheres que a seguirem ao pé da letra, com perseverança, ficarão ricos. Ao pé da letra. Então a gente volta naquele primeiro capítulo do livro, né? Onde você vai seguir o que está aqui nesse livro ao pé da letra, com perseverança, com determinação, com foco. A lei do aumento da vida é uma certeza tão matemática em sua atuação quanto a lei da gravidade. Enriquecer é uma ciência exata. Tudo isso aplica-se ao salariado, do mesmo modo que aos profissionais descritos. Não pense que você não tem chance de enriquecer porque trabalha onde a oportunidade de crescimento não é visível, onde os salários são baixos e o custo de vida alto. Forme uma visão mental do que você deseja e comece a agir com fé e propósito. Faça todo o trabalho possível, todos os dias, e faça de modo perfeito e bem-sucedido. Aplique o poder do sucesso e o propósito de enriquecimento em tudo o que você faz. Mas não haja desse modo apenas com a ideia de cair nas boas graças de seu empregador, com a esperança de que ele ou os que estão acima de você vejam seu bom trabalho e o promovam. É pouco provável que façam isso. O homem que é apenas um bom trabalhador, que desempenha sua função com a melhor de suas habilidades e satisfeito com isso, é valioso para o empregador e, portanto, ele não tem interesse em promovê-lo. Ele vale mais onde está. Para garantir seu crescimento, não basta ser grande demais para o lugar que ocupa. É aquilo que a gente volta a falar, essa questão de você ser o melhor, mas não ser o melhor para o seu chefe, não ser melhor para a empresa, mas você ser melhor visando aquele seu objetivo final. Então a gente volta ao que a gente aprendeu, que o trabalho onde você está é um meio para você chegar onde você quer, não é o seu ponto final da vida, né? Não é o seu ápice, né? Então, quem tem uma pretensão de mudar para uma empresa específica, um salário, terminar um curso, ter uma profissão, enfim, seja assim, o profissional que vocês queiram fazer, né? Um concurso que vocês estão prestando, enfim, independentemente do objetivo, né? Que cada um aqui tem o seu. Então, você vai fazer o seu melhor hoje, não visando atingir. Olha só como a gente amplia a visão, né? Porque geralmente a gente fica para ser o melhor ali do chefe, do superior, tudo que tá perto, né? Mas aqui a gente vai ser o nosso melhor, fazer o nosso melhor, fazer o nosso trabalho bem feito para o nosso objetivo final, que é muito mais além, muito maior do que o lugar onde a gente está. Então a gente sai, né? Quando a gente pensa, eu quero ser o melhor na empresa, eu quero ser aquela pessoa que vai chamar a atenção do empregador. Querendo ou não, a gente está entrando numa competição, porque tem outros funcionários que também querem crescer dentro da empresa, que também querem ser promovidos. Então, vocês percebem que quando você foca nisso, automaticamente você está indo na mente competidora, que é a mente que não vai fazer você chegar onde você quer. Mas quando você está no seu trabalho, fazendo o melhor, mas você está pensando em ser o melhor para você, para aquele seu objetivo, você está na mente criativa, que é a mente que vai te levar à riqueza. Continuando. Os homens. Tá, isso que eu já li. Para garantir seu crescimento, não basta ser grande demais para o lugar que ocupa. O homem que tem certeza de que vai melhorar e crescer na vida é aquele que é grande demais para o lugar que ocupa e que tem uma ideia clara e precisa do que quer ser. Sabe que pode ser o que quiser e está resolvido a ser aquilo que deseja. Olha essa frase, gente, 2 linhas, como ela é uma frase importante.
O homem que sabe que pode ser o que quiser e está resolvido a ser aquilo que deseja. Então você sabe o profissional que você quer ser, você sabe o concurso que você quer passar, o cargo que você quer ocupar, você sabe. E você tem certeza e você está resolvido a ser o que você deseja. Então não importa o que não importa o que as pessoas falem, que você lembra esse livro é uma bobagem, ou que você nunca vai conseguir, que aquele cargo é muito alto para você, que nunca você vai ter uma oportunidade, que você tem que ter os pés no chão, porque é isso que as pessoas falam, né? Tem que ter o pé no chão. E aí vocês percebem que quando a gente está com o nosso foco, quando a gente está. E vocês podem observar várias vezes na vida de vocês situações que vocês queriam tanto alguma coisa que, por mais que as pessoas falassem para você o contrário, você tinha tanta convicção que você ia conseguir que você conseguiu realmente. Então, a mesma convicção, a mesma fé, a mesma perseverança, a mesma gratidão, a mesma alegria. Só que o que acontece? A gente usa esse caminho, alcança o que a gente quer. Muitas vezes a gente não sabe como foi que a gente conseguiu. A gente só sabia que ia dar certo. Só que aqui a gente tá aprendendo por que naquela vez você conseguiu e como você vai conseguir em exatamente tudo que você quiser. Atrair o seu parceiro ideal, melhorar o seu relacionamento, ter um filho, a parte financeira que a gente tá falando agora, que você vai conseguir fazer todas as viagens que você quer, fazer todos os cursos de língua que você quiser, que você vai conseguir crescer na vida. Então vocês têm que saber que vocês podem ser o que você quiser e vocês estarem decididos a ser o que você quiser, independente de qualquer coisa que vocês leiam, que vocês ouçam, que vocês vejam. Não tente fazer nada mais além de desempenhar completamente sua função atual, com o intuito de agradar o seu empregador. Faça com a ideia do próprio avanço na vida. Olha que interessante, a gente vai voltar, ele vai repetir aqui. Faça o seu trabalho atual da melhor forma possível, não apenas para agradar o seu empregador. Faça com uma ideia do seu próprio avanço na vida. Então, você está sendo um funcionário excelente, um profissional excelente, não para agradar o seu chefe. Não, você está fazendo isso para o seu propósito de vida. Então, você vai desempenhar o seu trabalho da melhor forma possível, não para agradar o seu chefe, mas porque você é o melhor da vida. E uma pessoa que é o melhor da vida vai ser o melhor no trabalho que está exercendo, vai ser o melhor em tudo que fizer. Porque já tem o quê? O seu propósito de onde quer chegar. Oi, Isaura, obrigada pelos bastões. Como você tá? Boa tarde. Continuando, vou repetir esse parágrafo, porque esse parágrafo é muito importante. Não tente fazer nada mais além de desempenhar completamente sua função atual com o intuito de agradar seu empregador. Faça isso com a ideia do próprio avanço na vida. Mantenha a fé e o propósito de crescer na vida durante as horas do trabalho. Gente, eu vou repetir isso daqui. Mantenha a fé e o propósito de crescer na vida durante as horas de trabalho, depois das horas de trabalho e antes das horas de trabalho. De modo que qualquer pessoa que entre em contato com você, seja o chefe de seção, um companheiro de trabalho ou alguém de suas relações sociais, sinta a força do propósito irradiando-se de sua pessoa e que todos tenham a sensação de crescimento que emana de você. As pessoas serão atraídas para você, e se não houver possibilidade de avanço em seu emprego atual, logo surgirá a oportunidade de outro emprego melhor. Existe um poder que jamais deixa de apresentar uma oportunidade para o homem avançado que se move de acordo com a lei. Deus não pode deixar de ajudá-lo se você agir do modo certo. Ele tem de fazer isso para ajudar a si mesmo. Não existe nada nas circunstâncias de seu emprego, nem na situação de sua empresa capaz de mantê-lo onde você está. Se você não pode ficar rico trabalhando para a indústria do aço, ficará rico numa fazenda de 3 hectares. E se começar a se movimentar do modo certo, certamente escapará das garras da indústria do aço e chegará à fazenda ou a outro lugar que desejar. Se alguns milhares de seus empregados começassem a agir de modo certo, o trust, que é aquelas empresas grandes de aço, que a gente já falou a respeito disso nos outros capítulos, estaria em péssima situação. Teria de dar oportunidades a seus empregadores ou encerrar suas atividades para sempre. Ninguém tem de trabalhar para um trust. Os trusts só podem manter as pessoas nessa condição sem futuro, e enquanto existirem aquelas ignorantes demais para conhecer a ciência do enriquecimento,
ou mentalmente preguiçosas demais para colocá-las em prática. Vou ressaltar essa questão de mentalmente preguiçosas demais. O que acontece? Quando a gente falou lá no capítulo sobre força de vontade, e que a gente tem que ter força de vontade e canalizar a nossa força de vontade no caminho certo, da forma correta, então, o que acontece? Mudar, gente, é um processo que a gente tem que ficar em cima de nós, igual eu falei pra vocês, igual você fica em cima de uma criança quando você está ensinando ela alguma coisa. E a mesma coisa esse processo com a gente dá trabalho, é um pouco desafiador, porque às vezes a gente vai estar ali distraído e a gente vai ver que tá fazendo igual arte, igual criança. A gente deixa a criança e aí a gente se distrai, a gente percebe um silêncio na casa, certeza que a criança está fazendo arte. E a gente equipara isso, a mesma coisa a nós, nesse processo, até que fique automático e até que a gente não precise mais usar a nossa força de vontade, porque a gente já vai estar vibrando no melhor naturalmente. Então, essa questão de ser mentalmente preguiçosa demais, essa é quando a gente se permite, quando a gente prefere ficar na zona de conforto ou fazer o que deve ser feito. Então, você sabe que durante o seu dia de trabalho, agora que a gente já chegou até essa parte aqui do livro, vocês sabem que vocês têm que. Que eu peço um negócio aqui na tela e fugi minha linha de raciocínio. Vocês sabem o que vocês têm que fazer ao longo do dia. Resumindo aqui tudo que a gente viu aqui no livro até então. Primeiro, a gente tem essa consciência de que tem essa matéria informe, essa matéria, essa substância pensante. Segundo, a gente já sabe que tudo que a gente pensa vai para essa substância informe. Terceiro, tudo que a gente pensa com fé, com gratidão, com alegria, com riqueza de detalhes, e a gente pensa nisso com força de vontade, isso é impresso nessa substância. A partir desse momento já se começa a movimentar as energias, essa substância pensante já começa a movimentar situações, pessoas para atrair o que você quer. Todos os dias a gente mantém 24 horas por dia, a gente mantém o mesmo pensamento, como se a gente estivesse alimentando, como se estivesse cuidando de uma semente. Porque a gente planta uma semente hoje, a gente não vai deixar ela lá para sempre, sem nunca mais tocar. Quando a gente planta aqui no nosso quintal, a gente tem que cuidar dessa semente. Então você sabe que você vai falar disso só com pensamento positivo, que já é seu, sem qualquer sentimento de dúvida, sem qualquer sentimento de será que vai dar certo? Você só vai falar nisso com gratidão, com alegria, sabendo que já é seu. Aqui também a gente já sabe que essa é uma parte mental e agora a parte da ação. Então você vai exercer tudo o que você fizer de uma forma eficaz, muito bem feita, tudo, no seu trabalho, na sua casa, tudo que você for fazer, você vai fazer 100% o seu melhor, sempre. Tudo que você tocar vai ser, tudo que você fizer, quando você terminar, você tem que ter aquela certeza de eu fiz o meu melhor, eu tinha que limpar a casa, eu limpei a casa do melhor modo com que eu tinha. E vocês, então a gente está alinhando aqui. E o que acontece quando ele fala mentalmente preguiçosos demais? Esse negócio a gente tá ali, tá trabalhando e trazendo nossa mente, a casa, o carro, o valor que a gente quer receber, o cargo que a gente quer ocupar, e a gente agradecer e ter fé, e a gente não se levar pelos sentimentos negativos, a gente não se deixar ir para aquele lugar cômodo, onde a gente já sabe, porque a gente até uma situação pra gente que é dolorosa, a gente se acostuma, infelizmente. Porque até a dor a gente já sabe como é, já sabe como lidar. Então a zona de conforto ela é muito perigosa. E mesmo que seja um lugar doído, às vezes a gente tende a ficar porque a gente já sabe, a gente já aprendeu a lidar com aquela dor. E essa coisa de não ter a mente preguiçosa demais é você todo dia você tá prestando atenção em você. Tem uma frase, né, um ensinamento de Jesus que ele fala: orai e vigiai, né? E é realmente orar e vigiar os seus pensamentos. Você, o tempo todo, eu tô fazendo o melhor que eu posso? Não, não tô. Então vamos ver como que eu posso melhorar isso daqui. Tô atendendo as pessoas, eu tô atendendo da melhor forma possível que eu posso fazer isso? Não, não tô. Como que eu vou melhorar isso daqui? Tudo você vai fazer. Vou estudar o melhor aqui. Vou deixar o celular de lado e vou me focar aqui nos meus estudos, no que eu tenho para fazer.
Então, tudo você vai fazer. Vou cuidar do meu filho agora, vou brincar, vou ficar só com o meu filho agora. Então, não vou fazer mais nada. Vou deixar o celular e vou só brincar com ele agora. Então, tudo que você for fazer, você vai fazer sempre o seu melhor. E aqui, quando ele fala sobre essa questão, que às vezes é cansativo. Porque é aquele negócio que eu falo pra vocês, nesse processo a gente tá nadando contra a maré, né? Porque o que a gente vai ver quando a gente liga a televisão? Todo mundo falando de desgraça, de coisa ruim, de crise, de doença. A gente vai conversar com pessoas que não estão nesse mesmo processo, as pessoas vão estar reclamando que as coisas estão caras. Vocês percebem? E aí você tem que se manter centrado, você tem que se manter focado, independentemente do que você ouça. É como se você tivesse que se manter em pé no meio de uma tempestade, no meio de uma ventania. Mas isso vai valer a pena. No começo a gente tem que se esforçar, a gente não pode ter preguiça. Depois vai ficando natural, certo? Vou retomar a leitura do livro, só avisando que o atendimento com baralho cigano é só às 12h30, tá? Esse horário que dá uma não tem atendimento com baralho, tá? Retomando aqui a leitura. Comece a pensar e a agir desse modo, e sua fé e seu propósito o farão encontrar rapidamente a oportunidade de melhorar sua condição. Essas oportunidades aparecerão logo, porque o Supremo, trabalhando em tudo e trabalhando para você, as levará até onde você está. Não espere por uma oportunidade para ser tudo aquilo que você deseja. Gente, presta atenção aqui. Esse capítulo realmente é para ler mais de uma vez. As oportunidades que você. Vou retomar desde lá do começo. Comece a pensar e agir desse modo, e sua fé e seu propósito o farão encontrar rapidamente a oportunidade de melhorar sua condição. Essas oportunidades aparecerão logo, porque o Supremo, trabalhando em tudo e trabalhando para você, as levará até onde você deseja. Levará essas oportunidades até onde você está. Não espere por uma oportunidade para ser tudo aquilo que você deseja. Quando surgir uma oportunidade para ser mais do que agora e você se sentir atraído por ela, não a perca. Será o primeiro passo para uma oportunidade maior. Não pode existir no universo falta de oportunidade para o homem que está levando uma vida de crescimento. É parte inerente, é uma parte natural à constituição dos cosmos, do universo, que todas as coisas devem ser para ele e devem trabalhar juntas para o seu bem. E ele certamente ficará rico se agir de modo certo. Portanto, deixe que os assalariados estudem esse livro atentamente para seguir o curso de ação que ele prescreve. Não há como falhar. E aqui a gente encerra mais um capítulo. Aí a gente vai. Amanhã a gente tem. Se amanhã a gente for ler, não, ainda faltam dois, né? Aqui, esse. O que eu acho mais interessante desse capítulo é a questão de. E é um exercício que você pode fazer. Qual que é o seu trabalho atual? O que você faz? Você trabalha de atendimento ao público? Você é caixa de supermercado? Você é caixa de banco? Não importa. Qual que é o seu trabalho atual hoje? Como que você pode ser nesse trabalho uma pessoa melhor do que você é hoje? Como que você pode atender as pessoas de uma forma melhor, maior do que você é hoje? Às vezes as pessoas esperam um cargo, aquilo que eu falo para vocês, quando eu tiver um emprego melhor, aí eu vou usar, quando eu tiver, vou usar aquela minha melhor roupa. Quando eu tiver uma oportunidade, eu vou usar aquele vestido de festa. Quando eu tiver alguma coisa, eu vou. As pessoas esperam que as coisas sejam melhores para que ela seja uma pessoa melhor. Vocês conseguem entender? E esse é o maior erro que as pessoas que estão nesse processo de usar a lei da atração cometem. Porque você já tem que ser o melhor, você já tem que estar preparado hoje para o melhor. Tô falando que você tem que sair comprando roupa, comprando perfume? Não, eu nunca falo isso para vocês aqui, nunca falei. Mas você hoje, no ponto que você está, no trabalho que você está, ter a certeza de que você está sendo o melhor possível com as pessoas, o melhor possível com você, o melhor funcionário, a melhor pessoa para você e para os outros, ser maior do que aquilo que você, naquele lugar que você ocupa. Porque você está visando agradar o seu chefe, o dono da empresa? Não. Você está sendo maior e melhor porque você sabe onde você quer chegar. Você está determinado a fazer isso.
Você está determinado a ser uma pessoa rica e você vai ser uma pessoa rica. Você já é uma pessoa rica. Você está trabalhando mentalmente para isso. E para isso acontecer, você já tem que ser o seu melhor agora. É aquilo que eu falo para vocês. A riqueza, a gente está nos detalhes, com a intenção do que a gente faz. Então, veja o seu trabalho, como você pode fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Como que você pode atender as pessoas se você trabalha com atendimento com público. Se você está estudando para atender as pessoas, como que você consegue melhorar os seus estudos para você conseguir agregar mais na vida das pessoas quando você começar a atender. Quando você for comprar qualquer coisa que seja para você, roupa, um sabonete, um shampoo, eu já falei isso para vocês. Dentro da sua condição, sempre tem um olhar mais delicado, com a intenção de eu vou comprar o melhor do que dá para mim comprar aqui. O que dá, né? Dentro do que eu posso aqui investir, vou comprar um sabonete bom, vou comprar um creme hidratante bom, vou fazer tudo o melhor que eu puder com o que eu tenho agora. Até que você chegue no ponto de realmente você comprar as coisas sem você precisar ver quanto custa, sem precisar ver o valor. Porque isso, gente, é uma coisa natural e vocês vão chegar nesse objetivo. A partir do momento que vocês tiverem aqui perseverança e determinação. Cada dia que passa, vocês estão mais perto da riqueza. Cada dia que passa, vocês estão mais grandes, mais grandes. Vocês estão maiores do que vocês eram ontem. Então, quando a gente tem essa certeza que a gente está em um processo de crescimento na vida, nós estamos crescendo. Hoje, nós já somos maiores do que nós éramos ontem. Hoje, nós estamos mais perto dessas oportunidades de alcançar o que a gente quer, de viver uma realidade próspera e abundante do que a gente estava ontem, do que a gente estava quando começou o livro. Então, esse foi o capítulo hoje. Contem para mim se vocês têm alguma dúvida.